Para uma festa recorrente, existe bem pouca informação a respeito da história do Natal. Essa é a festa onde a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, mas que há muito tempo extrapolou esse sentido religioso. Hoje em dia, o Natal é comemorado por várias culturas, inclusive culturas originalmente não cristãs, e ganhou um sentido muito mais amplo de um momento da gente estar com quem a gente ama. E antes da gente falar da história e do simbolismo da árvore de Natal, a gente precisa falar sobre as origens do Natal. Afinal de contas, essas duas coisas estão totalmente conectadas. Vamos começar com uma pergunta batida, porém necessária. Qual é a história do Natal? Em que dia realmente nasceu Jesus? A resposta é: ninguém sabe. Mas o que é consenso entre os estudiosos é que não foi no dia 25 de dezembro. O Evangelho de Lucas dá algumas pistas a respeito da noite em que Jesus nasceu, como na passagem em que ele descreve o seguinte: nos arredores havia pastores que pernoitavam nos campos, montando guarda a seu rebanho. É muito improvável que os pastores conseguissem suportar passar a noite ao relento em dezembro, quando é inverno na região de Israel. Isso só poderia acontecer na primavera, que é normalmente quando os bezerros nascem. Além disso, a tradição bíblica fala que Jesus nasceu numa manjedoura porque os pais dele, José e Maria, estavam em viagem para poder participar de um recenseamento que tinha sido convocado pelo imperador. Novamente, não é provável que esse recenseamento fosse convocado justamente no inverno, porque as pessoas precisariam viajar, se deslocar para suas cidades de origem, e era como o censo era feito nessa época, e não daria para essas pessoas fazerem essa viagem no inverno. Então, realmente as evidências mostram que não foi em dezembro. Importante dizer que o nascimento de Jesus também não era comemorado nos primeiros anos na igreja primitiva. Na verdade, nos primeiros anos do cristianismo, a tradição era você comemorar, celebrar os mártires na sua data de morte e não no nascimento. Inclusive, comemorar aniversário de nascimento era considerado pelos filósofos cristãos da época, como Orígenes de Alexandria, por exemplo, um evento pagão que não tinha a ver com a tradição cristã. O que a história considera como certo é que a comemoração de Natal surgiu ali entre os séculos 3 e 4. Atualmente, a teoria que é mais aceita é de que os festejos do Natal foram criados para absorver uma festa pagã muito famosa no Império Romano, em homenagem ao deus Sol Mitra. Mitra era uma divindade persa muito celebrada no antigo Império Romano, e a sua festa era comemorada justamente no dia 25 de dezembro. Além dos festejos de Mitra, no dia 21 de dezembro era comemorada a Saturnália, que era uma celebração a Saturno para festejar o solstício de inverno. A festa de Mitra foi celebrada até o ano de 380, quando o imperador Teodoro proibiu todas as religiões no Império Romano, decretando como religião oficial o cristianismo. A partir daí, a celebração do Sol Invicto foi assimilada pela Igreja para festejar aquele que seria, na visão da Igreja, o verdadeiro Sol Invicto, Jesus Cristo. Feita essa introdução, boa parte dos elementos e da iconografia que compõem o Natal como a gente conhece hoje são elementos emprestados de várias culturas, inclusive culturas pagãs, como eu vim dizendo até aqui. E a árvore de Natal é o melhor exemplo disso. Antigamente, os povos tinham um costume muito comum de enfeitar a casa com ramos verdes de plantas que permanecessem verdes o ano todo, como, por exemplo, os pinheiros. Essas plantas verdes eram um lembrete de que o inverno sempre passa e eram usados para trazer boa sorte, para afugentar maus espíritos. Alguns dos povos que tinham esse costume de enfeitar a casa com ramos verdes eram os egípcios, os hebreus, os chineses. Olhando para a Europa, na tradição dos povos celtas, a árvore era muito mais do que um amuleto de boa sorte. Ela era um verdadeiro objeto de veneração. Inclusive, a palavra pagão vem do latim paganos, que designa aquele que nasceu no pagos, ou seja, no campo. Isso quer dizer que a raiz da palavra pagão está relacionada a uma pessoa que tem uma conexão muito forte com a terra, com a natureza. E por isso, além de venerar a árvore, os celtas enfeitavam as árvores com as coisas que eles desejavam para o próximo ano. Eles colocavam frutas para ter uma boa colheita,
nozes para poder ter fertilidade e moedas para poder atrair a riqueza. A adaptação desse costume celta de decorar a árvore como um elemento do Natal é disputada por várias cidades, como por exemplo a cidade de Riga, na Letônia. Nessa cidade a gente tem uma placa no chão com inscrições em 8 idiomas diferentes, dizendo que no ano de 1510 foi montada ali a primeira árvore de Natal do mundo. Mas foi na Alemanha que isso virou um costume de fato. Na Alemanha do século XVI, eles tinham dois enfeites principais para a época do Natal. Uma árvore enfeitada com maçãs vermelhas, que era a árvore do paraíso para fazer uma referência a Adão e Eva, e a pirâmide de Natal, que era uma peça de madeira em formato de pirâmide, enfeitada com velas e com pequenos bibelôs. E embora a tradição das pirâmides ela ainda exista na Alemanha, a árvore enfeitada com as frutas vermelhas se consolidou como o enfeite principal para a noite de Natal. Certamente você já fez essa relação, mas hoje em dia as maçãs foram substituídas pelas bolas vermelhas de vidro ou de plástico, como a gente conhece. Conta a história que até as luzes do Natal foram uma invenção dos alemães. A lenda é que Martinho Lutero, que é o fundador do protestantismo, estava andando no meio da floresta de noite e achou muito bonita a luz das estrelas passando por entre a copa das árvores. Quando ele voltou para casa, ele enfeitou a árvore dele com várias velas, e aí teria nascido a tradição de você iluminar também a árvore, além de pendurar as maçãs. Bom, da Alemanha, as árvores de Natal foram levadas para a Inglaterra no século XIX pelo príncipe Albert, que era o marido da rainha Vitória. O príncipe Albert era alemão, cresceu num lar montando árvore de Natal e levou essa tendência para a Inglaterra. E a família real foi retratada numa gravura onde eles estavam todos em volta da árvore montada. Ao ver a realeza montando a sua árvore, esse costume virou uma verdadeira febre não só na Inglaterra, mas em todos os países que eram colônia inglesa. A gente não pode esquecer que nessa época a Inglaterra era dona de meio mundo e foi desse jeito que se espalhou pelo mundo esse costume de montar árvore de Natal. Mas a realeza inglesa não foi responsável só por popularizar a árvore. A Inglaterra vitoriana estava passando por várias transformações sociais e econômicas que ajudaram a consolidar outros costumes que a gente tem hoje no nosso Natal moderno. Até essa época, ninguém dava muita bola para o Natal. Não era uma festa que era feriado, quase ninguém celebrava. Com a Revolução Industrial e a riqueza gerada pelas novas fábricas que estavam surgindo, as pessoas puderam se dar o luxo de parar de trabalhar um diazinho no fim do ano para poder celebrar o Natal. Além disso, as estradas de ferro também eram uma novidade que estava mudando a maneira como as pessoas estavam se deslocando naquele momento. E os trabalhadores que estavam na cidade agora podiam voltar para o campo para poder ficar com as suas famílias no Natal. Sobre os presentes, no início do reinado da Rainha Vitória, os brinquedos eram artesanais e muito caros. Brinquedo era coisa de criança muito rica. Novamente, com a popularização das fábricas e a produção em massa de objetos, os brinquedos e os jogos passaram a ser fabricados num ritmo muito maior, muito mais eficiente, e com isso eles foram barateados, principalmente para a burguesia. Outra coisa que nasceu na Inglaterra vitoriana foram os cartões de Natal. O primeiro cartão de Natal foi feito em 1843. Assim como os brinquedos, eles no início também eram muito caros, mas com o avanço das técnicas de impressão, eles foram barateados e logo todo mundo estava mandando cartão de Natal para os seus entes queridos e amigos. Por fim, uma das histórias de Natal mais famosas de todos os tempos também foi escrita no ano de 1843. Eu tô falando de um conto de Natal do escritor inglês Charles Dickens. Se você não tá ligando o nome à pessoa, um conto de Natal traz a história do Sr. Scrooge, que era um velho avarento, pão duro e que odiava o Natal e que recebe a visita de 3 espíritos: o espírito do Natal futuro, do presente e do passado, que propõe a ele uma reflexão para ele mudar de vida. Essa história é super famosa, já foi adaptada para vários formatos. Tem uma versão inclusive bem famosa da Disney com o tio Patinhas como o Sr. Scrooge, e essa história também foi mais um elemento que ajudou a moldar esse espírito do Natal contemporâneo. Hoje em dia, quase 200 anos depois do príncipe Albert ter montado a sua árvore de Natal lá na Inglaterra, a árvore continua sendo um item essencial, central nas nossas casas, em todos os lugares
durante o Natal. Na verdade, a árvore de Natal já deixou de ser um objeto, ela já passou a ser um conceito, afinal de contas, hoje a gente não precisa nem que ela seja no formato de um pinheiro. Existe árvore de cabeça para baixo, existe árvore de todo tipo, existe até árvore de Godzilla, e cada cultura trouxe a sua adaptação e a sua versão para esse item que é tão especial. E aí, você gosta de árvore de Natal? Você monta? Conta pra gente aqui nos comentários como é que é a sua árvore, se você bota presépio, se você é da velha guarda, gosta de colocar bola de vidro. Conta pra gente aqui um pouquinho de como é o seu Natal, eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, te espero na quinta que vem pra gente poder falar sobre Papai Noel. Será que ele é vermelho realmente por causa da Coca-Cola ou isso é lenda urbana? Saberemos no próximo episódio de A Estética do Natal aqui. Te aguardo. Beijo!